Sabe, em qualquer sistema complexo, uma pecinha fora do lugar, pronto, pode ser o suficiente para tudo desmoronar. E o mais interessante é que essa pecinha pode ser uma mudança que parece totalmente inofensiva. É sobre esses perigos escondidos que a gente vai conversar hoje, sobre o que acontece quando uma alteração, por menor que seja, não é gerenciada do jeito certo. Olha só essa imagem. Ela é perfeita para ilustrar a ideia de mudança, né? É um salto, um movimento em direção a algo que, sei lá, parece melhor, parece simples, uma decisão meio óbvia. Mas o ponto é, em ambientes de alto risco, essa simplicidade, bom, ela simplesmente não existe. É pura ilusão. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que é que pode dar errado? Porque, olha, no chão de uma fábrica, a resposta para essa pergunta não é um simples inconveniente. A resposta é o que separa uma operação segura de uma catástrofe. A linha é muito, muito tênue. Beleza. Então, como é que se evita o desastre? A resposta, já adianto, não está na sorte nem em um herói que aparece para salvar o dia. Não. A resposta está numa estrutura. Uma estrutura de segurança que tem que ser sólida, bem definida, onde simplesmente nada pode ser deixado ao acaso. E essa estrutura, claro, tem um nome. É o Gerenciamento de Segurança de Processo, ou PSM, para facilitar. Pensa nele como se fosse um manual de regras do jogo, sabe? É uma abordagem super metódica para a gente conseguir identificar, entender e, o mais importante, neutralizar os perigos antes que eles virem um problema de verdade. Dá uma olhada nisso aqui. Esse é o famoso modelo de segurança da DuPont. Tem 14 elementos. Mas o número aqui não é o mais importante. O que realmente o pega é como tudo isso está interligado. Isso aqui não é só uma lista de coisas para fazer, um checklist. É um verdadeiro ecossistema. E a regra é clara. Se uma peça falha, o sistema inteiro entra em risco. E olha que interessante, presta atenção num detalhe crucial aqui. Dentro desse sistema todo robusto tem 3 elementos que são só para isso, para gerenciar mudanças. Mudanças de pessoal, de tecnologia e das instalações. O que isso quer dizer? É bem simples, na verdade. Mostra que a mudança não é um detalhezinho, um depois a gente vê. Não. Ela é um pilar central de toda a estrutura de segurança. Ok, então, já que é um pilar, vamos focar nele. O que exatamente significa gerenciamento de mudança nesse contexto industrial? Vamos detalhar isso. Bom, a definição formal é bem direta ao ponto. É a aplicação sistemática de políticas e procedimentos para analisar e autorizar qualquer alteração e o detalhe, antes que ela seja implementada. A palavra-chave aqui é essa, sistemática. Não tem espaço para eu acho que, para intuição. É um processo, e um processo bem rigoroso. E esse processo tem um passo a passo bem claro. Primeiro, a gente identifica e registra a mudança. Depois, vem a análise e a avaliação, que é para a gente descobrir todos os possíveis impactos, até aqueles que não são óbvios. A aprovação só vem depois que todos os riscos são conhecidos e, claro, controlados. E só aí, no final, a coisa é implementada. Pensa em cada um desses passos como uma barreira de segurança. Um filtro mesmo, para não ter nenhuma surpresa ruim lá na frente. E esse rigor todo vale para qualquer tipo de mudança, viu? Se muda a gente, pode faltar conhecimento. Se muda a tecnologia, podem surgir falhas novas. Se muda a instalação física, podem aparecer outros perigos. Ou seja, não importa o que mude, cada alteração carrega seu próprio pacotinho de riscos em potencial. Mas, falar da teoria é uma coisa. O que acontece na prática quando esse processo todo é simplesmente ignorado? Bom, é aí que a história fica séria. E para entender o peso disso, nada melhor do que ver alguns exemplos bem reais. Vamos começar com um que parece bobagem. Imagina só, trocam uma tubulação de aço por uma de plástico só para ganhar tempo. Uma troca simples parece inofensiva, né? Pois é, só que não. Sem uma análise formal, ninguém parou para se perguntar: ei, esse plástico aguenta a pressão? E a temperatura? O resultado? Uma bomba relógio. Uma falha catastrófica só esperando a hora certa para acontecer. Agora, olha esse outro caso. Aqui o perigo não foi a troca, mas uma mudança pela metade. Uma escada de acesso é desativada, beleza, tirou o corrimão. Só que a mudança para aí. Não botam uma barreira, não botam um aviso, nada. A escada vira uma armadilha, simples assim. Um risco de queda gritante para qualquer pessoa que não souber que ela foi desativada. Nesse aqui, a mudança foi ainda mais sutil. Não mudaram uma peça, mudaram o uso de um lugar. Um galpão que era para armazenamento geral começa a ser usado para guardar coque. E aí? Qual foi o detalhe que esqueceram? Simples, a poeira do coque é mega explosiva num lugar fechado. Como não teve gestão de mudança, ninguém se preocupou com ventilação, com controle de faíscas, ou seja, criaram um perigo invisível e letal, literalmente do nada. O que tal esse?
Instalam uma bomba e um compressor novos numa área industrial. Legal, equipamento novo. Mas cadê o projeto? Cadê o procedimento de operação e análise de risco? Ninguém sabe operar aquilo com segurança. Ninguém sabe o que fazer numa emergência. O equipamento está lá, novinho, mas o conhecimento para usar ele direito, esse não tá. É outro caso em que a mudança ficou incompleta. E para fechar, tem a famosa gambiarra, a solução cheia de boa intenção. Um painel elétrico está esquentando demais. Aí alguém, querendo ajudar, vai lá e coloca um ventilador do lado para resfriar. Brilhante, né? Só que não. O problema é que o motor daquele ventilador pode soltar uma faísca, e uma faísca é tudo o que precisa para começar um incêndio bem do lado de um painel elétrico energizado. Ou seja, a tentativa de resolver um probleminha criou um risco de incêndio gigantesco. Então, o que a gente aprende com todos esses exemplos? Eles deixam uma lição bem clara. Segurança não é uma linha de chegada. Não é uma meta que a gente bate e pronto, esquece. É um estado de atenção constante. É um processo contínuo. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Segurança de processo é um estado de eterna vigilância. É isso. Exige atenção o tempo todo, exige aprender com os erros e, talvez o mais importante de tudo, exige disciplina. Disciplina para gerenciar cada mínimo desvio, sem exceção. E essa citação aqui é para fechar com chave de ouro. Aprenda com os erros. O custo é zero. Assim se poderá evitar um incêndio ou até fatalidades. É exatamente isso. Gerenciar a mudança de forma proativa é aprender com os erros que poderiam acontecer antes que eles aconteçam de verdade, quando o custo ainda é zero. O que nos leva à pergunta final para a gente pensar. Qual é a pequena mudança, aquela sem gerenciamento, que representa o maior risco de todos? Depois de tudo que a gente viu, a resposta parece até que fica clara, né? É sempre aquela que ninguém se deu ao trabalho de parar e questionar.